O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja perfeita. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Você ouviu bem o que nós acabamos de proclamar? João capítulo 15, versículo 9. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Medita isso. Jesus está falando que do mesmo jeito que o Pai o ama, Ele nos ama. Agora medita o amor que o Pai tem por Jesus. Imagina. Medita isso. Nós vamos ficar a eternidade inteirinha descobrindo o amor que o Pai tem pelo Filho. E Jesus ele não está equivocado. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Do mesmo jeito que o Pai me ama, eu vos amo. Que é isso, meu Deus? Deixa eu traduzir um pouquinho essa teologia profunda de São João. Jesus está dizendo que o Pai se doou totalmente a Ele. Comunicou todo o seu amor. Por isso que o Pai gera o Filho desde toda a eternidade e para toda a eternidade. E o Filho com o Pai, eles expiram o Espírito Santo desde toda a eternidade e para toda a eternidade. Se Jesus está dizendo que Ele nos ama como o Pai nos ama, Ele está dizendo que Ele vai nos gerar por toda a eternidade. A eternidade é um instante em Deus que jamais passará. Nós já estamos na eternidade. Padre, nós estamos na eternidade de que jeito? Sim, tudo que existe está entre o alfa e o ômega. Entendeu? Deus é o princípio e o infinito de todas as coisas. Tudo que existe, existe nesse entremeio, por vontade de Deus e por um desígnio infinito do seu amor misericordioso. Agora aqui também, no versículo 11, do Santo Evangelho de hoje, João capítulo 15, versículo 9, 10 e 11, 3 versículos pequenininhos. Jesus está dizendo assim também: Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita, seja plena, seja completa. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós. E qual que é a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo? A alegria de nosso Senhor Jesus Cristo é que o Pai o ama
bilhões de anjos o amam, o servem, são felizes na sua presença. E Ele criou todas as coisas, o universo inteiro, Deus criou e colocou aos pés dos homens, para que nós fôssemos sacerdotes da criação, ou seja, o único ser que Deus criou, a única criatura saída das mãos de Deus, que pode dizer: eu te amo, meu Deus. Como que as águas dizem a Deus: eu te amo? Sendo água. Como que os pássaros dizem a Deus: Pai, eu te louvo, te amo? Sendo pássaros. Como que as florzinhas, as rosas, as orquídeas, os coqueiros, os pinheiros dizem a Deus: Pai, eu te agradeço, eu te amo? Sendo vegetais. Mas como que os homens, os seres humanos, homens, mulheres, como que nós dizemos a Deus: eu te amo? Com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa vida. Por isso que Ele está dizendo: se vocês observarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, se as minhas palavras permanecerem em vós, eu também permanecerei. A palavra de Deus, que é o seu Filho, ela já permanece em toda criatura. Se você for lá no fundo do mar, tudo que está no fundo do mar está sustentado pela palavra eterna. Se você vai no mais alto da atmosfera, da estratosfera, do espaço, todas as estrelas são sustentadas pela palavra. Mas o homem pode não querer essa palavra. É a liberdade. E a liberdade. Nós podemos rejeitar esse amor. Tudo que Deus criou, criou sem liberdade. O gato não rejeita o amor de Deus. O cachorrinho não rejeita o amor de Deus. As araras que cruzam o céu do Mato Grosso não rejeitam o amor de Deus. Mas você pode rejeitar quando você falta à missa de domingo, quando você peca contra a castidade, quando você fala mal do irmão, quando você não quer ser corrigido, não quer ser formado, não quer ser transformado. A gente pode rejeitar esse amor. E para que nós não rejeitássemos esse amor, o Pai entregou o que Ele tem de mais precioso, o seu Filho único, muito amado, para que pudesse vir a este mundo nos ensinar a viver, nos ensinar a viver. Tito, capítulo 2, versículo 20, manifestou-se a graça de Deus. Jesus veio a esse mundo para nos ensinar a viver, e Ele nos deu o exemplo, lavou os nossos pés. João 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo. E esse extremo do amor de nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente na Eucaristia. Santo Tomás de Aquino dizia: a Eucaristia é o maior de todos os milagres. E agora eu quero ensinar para vocês, não eu, mas o Espírito Santo, que quando nós comungamos bem, Jesus não nos nega nada no momento da Santa Comunhão. Como que nós precisamos aprender a comungar, a receber o corpo e o sangue de Cristo? Vamos refletir um pouquinho com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Faustina. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1385. Ela diz assim: hoje, após a Santa Comunhão, Jesus me disse quanto desejava vir ao coração dos homens. Nosso Senhor dizendo: desejo unir-me com as almas humanas, a minha delícia é unir-me com elas. Fica sabendo, minha filha, que quando venho pela Santa Comunhão ao coração do homem, tenho as mãos cheias de toda espécie de graças e desejo entregá-las às almas, mas elas nem me dão atenção. Deixam-me sozinho e se ocupam com outras coisas. Oh, quão triste fico por não reconhecerem o amor. Procedem comigo como alguma coisa morta. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo está
queixando, suas queixas de amor a Santa Faustina, porque nós não sabemos recebê-lo na Santa Comunhão, porque a gente já entra na igreja com vontade de ir embora. Padre, o senhor xinga muita gente, o senhor bate demais na gente. Quando eu falo nós aqui, queridos, eu não estou dizendo vocês que estão aqui na missa, não. Talvez dentro de nós seja assim também, mas nós que, graças a Deus, vamos sendo purificados pela palavra. Antes de começar a missa, eu estava ali fazendo a minha adoração, fazendo a minha meditação, e eu quero aqui agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos vocês que vêm às Santas Missas, que ajudam aqui na Capela São João Bosco. O que está acontecendo nesta capela, não por mérito nosso, mas por pura graça de Deus, é um espetáculo para os anjos e para os homens. Que coisa mais linda, antes de começar a missa, as pessoas adorando nosso Senhor Jesus Cristo. O coral infantil dos arautos do Evangelho, eles vieram cantar aqui a missa da primeira sexta-feira do mês, saíram daqui encantados. Não só com a capela, na simplicidade nossa, assim, naquilo que foi feito a reforma, mas muito mais. O que eles saíram elogiando foi a compostura de como nós participamos da Santa Missa. Um povo que sabe o que está fazendo, está diante de Deus. Por quê? Porque Deus é nosso Pai, e Ele quer nos formar, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos amar. E o que ama não é aquele que está longe, o que ama é aquele que dá vida. Deus deu a vida por nós, por isso Ele pode nos corrigir, Ele pode nos formar, mas o que realmente transforma a nossa vida não são as correções ou a disciplina, mas é o amor, Uma criança que é formada pelo pai, que é educado, que é corrigido pelo pai e pela mãe, quando ela sabe, ela tem certeza na vida que o pai a ama, que a mãe a ama, ela aceita a correção. E você vai ver esse filho depois, que beleza de criança que vai ser na vida, porque é amado. Então, aonde existe o amor, Deus ali reina. Onde tem a caridade, Deus ali reina. E isso acontece por conta da divina Eucaristia. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho esta quinta-feira, que toda quinta-feira é um dia eucarístico por excelência. Padre Stefano Maria Manelli, nesse livrinho maravilhoso que nós vamos providenciar um para cada um, né? Jesus, nosso amor eucarístico, é o livro sobre a Eucaristia mais lido no mundo. Quem escreveu foi um padre que foi coroinha do Padre Pio. Desde criancinha ele era coroinha do Padre Pio. É o melhor livro que existe sobre a Eucaristia, na minha opinião. E ele diz assim, não é? Na Eucaristia, Jesus repete os seus amorosos chamados, feitos a cada um de nós que estamos cansados pelos trabalhos e sofrimentos neste vale de lágrimas. O Senhor diz assim: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos restaurarei. Mateus 11:28. É verdade que a vida do homem é uma luta sobre a terra. Jó capítulo 7, versículo 1. É verdade que os seguidores de Jesus Cristo são perseguidos. Mateus 5:10. É verdade que aqueles que são de Cristo crucificaram sua carne com seus vícios e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Mas é também verdade que com Jesus tudo posso. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque Jesus, Ele é o nosso tudo. João 1:3. Na Santa Comunhão chega a se fazer todo meu, todo nosso. Então, o que temos que temer? Posso dizer com a venerável Luísa Margarida Claret de Latucci: aquele que mantém o mundo nos seus polos está dentro de mim. O sangue de um Deus circula em minhas veias. Não temas, minha alma, não temas. O Senhor do mundo
te tomou em seus braços e quer que tu repouses sobre ele. Por isso é que São Vicente de Paulo podia perguntar aos seus missionários: quando recebeste Jesus em vossos corações, poderá ainda haver algum sacrifício impossível para vós? E São Vicente Ferrer, nos 2 anos que teve que passar no cárcere, na prisão, quando perseguido, ele podia dizer com São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4, superabundou de alegria entre os seus sofrimentos. Porque conseguiu a licença de poder celebrar a Santa Missa, lá dentro da prisão. Esta mesma força e alegria invadiram a alma de Santa Joana d'Arc, quando lhe foi permitido receber Jesus Eucarístico antes de subir a fogueira. Quando Jesus entrou no escuro cárcere, a santa se pôs de joelho. Antes de Santa Joana d'Arc morrer, Jesus apareceu para ela. Antes de São Pedro morrer crucificado, de cabeça para baixo, Jesus apareceu para ele. Antes de São Paulo ser decapitado, Jesus apareceu para ele. Antes de Santo Estevão ser lapidado, Jesus apareceu para ele. Fica firme com Jesus Eucarístico, porque antes da sua morte você vai ver Jesus. Você vai ver o coração de Jesus que vai vir te buscar para a eternidade, para os prados eternos. Mas para isso nós precisamos ser católicos de verdade e sair de um sentimentalismo, psicologismo e antropocentrismo barato, esfarrapado, desbotado, que chamam de religião. Não. O centro da religião é Deus. É o teocentrismo, não o antropocentrismo. Não. E continuemos. Jesus aparece a Santa Joana d'Arc entre as correntes, e ela recebe Jesus e se põe em profunda oração. E mal tinha sido chamada para caminhar à morte, levantou-se e foi andando ao encontro da fogueira, sem parar a sua oração, e subiu a fogueira, morrendo entre as chamas, sempre unida a Jesus que estava em sua alma, em seu corpo. Toda a história dos mártires, desde Santo Estevão, o protomártir, até o angélico mártir São Tarcísio, menininho da Eucaristia, e até os mártires mais recentes, testemunha a força sobre-humana que nos é dada pela Eucaristia na luta contra o demônio e contra todas as forças demoníacas que procuram nesta terra arruinar as almas. Para referir apenas um só exemplo bem recente, há alguns anos na China comunista, algumas irmãs foram detidas e colocadas junto com outros prisioneiros com a proibição de rezar. Os guardas vigiavam os gestos delas, as expressões de seus rostos e o movimento dos lábios para punir duramente qualquer infração. Olha que loucura, olha que maluquice, né? Que esse regime traz para as pessoas, para os países. As pobrezinhas irmãs desejavam sobretudo uma coisa: a Santa Eucaristia. E foi aí que uma velha cristã se ofereceu ao bispo para levar secretamente as irmãs as hóstias consagradas envolvidas num pano, num corporal, usando assim de um estratagema que deu certo. Apresentou-se a elas, as prisioneiras, diante dos guardas, como se tivesse destinada pela cólera, vomitando uma avalanche de injúrias contra as irmãs. Mas no momento próprio, passou logo o pequeno embrulho para as irmãs, e saiu logo da prisão, dizendo aos guardas que haveria de voltar outras vezes para insultar as irmãs. Estratagema. Enfim, recordemos o conforto celeste que a Santa Comunhão nos traz aos enfermos. Olha como que se arriscava esta velha senhora para que pudesse levar Jesus Eucarístico às irmãs que estavam presas. Nosso Senhor traz conforto aos enfermos, e não só à alma deles, mas também aos seus corpos.
Nosso Senhor sustentou tantos santos somente da Eucaristia por muitos anos. São Nicolau de Fleury, que é o padroeiro da Suíça, viveu 30 anos somente da Eucaristia, na famosa Floresta Negra, como eremita. E depois foram ver os seus ossos, a sua ossada. Seus ossos eram de um jovem de 20 anos. Ele não envelheceu. Ele recebeu Jesus na Eucaristia durante 30 anos e não envelheceu. Mais consoladora, porém, do que todas as outras, é a última vez que nós vamos receber a nossa Santa Comunhão, chamado de viático, isto é, o alimento para a viagem desta vida para a eternidade. Como os santos fazem questão de recebê-lo a tempo com as melhores disposições. Quando São Domingos Sávio foi mandado para casa por estar gravemente doente, o médico de sua aldeia deu-lhes boas esperanças de cura, mas o santo jovenzinho chamou seu pai e lhe disse: papai, será bom fazer uma consulta com o médico celeste. Desejo confessar-me e receber a Santa Comunhão. Quando a saúde de Santo Antônio Maria Claret começou a causar apreensão, foram chamados 2 médicos para examiná-lo. Avisado disso, o santo percebeu a gravidade do mal e disse aos seus: compreendo, mas primeiro pensemos na alma, depois no corpo. E quis receber logo os sacramentos. Depois disso, mandou que se entrassem os 2 médicos e lhes disse: agora façam o que os senhores quiserem. Primeiro a alma, depois o corpo. É isso mesmo. Muitas vezes parecemos ser tão sem compreensão que nos enchemos de preocupação e chamamos logo o médico para o doente. É preciso cuidar do corpo? Sim, mas primeiro a alma. E escutem o que acontecia na vida dos santos e na nossa também, se amarmos Jesus. Deixemos para chamar o sacerdote só no último momento, quando talvez o enfermo não é mais capaz de receber os sacramentos com plena consciência, ou talvez nem possa mais recebê-los. Que estúpidos e nécios muitas vezes nós somos. Como é que não entendemos que, se não chamarmos a tempo o sacerdote, podemos pôr em risco a salvação eterna do moribundo e privá-lo do maior dos confortos que ele pode receber naqueles momentos derradeiros? São José Cafasso foi um sacerdote especialista em assistir os moribundos, especialmente os condenados à morte. Por isso que ele era conhecido como padre da forca. A hora que ia condenar os coitadinhos, lá estava São José Cafasso para absolvê-los e muitas vezes levar o viático, a Eucaristia. A Eucaristia é o supremo penhor de vida do cristão. Exilados sobre esta terra, só a Eucaristia é o nosso penhor. Nosso corpo, escreve São Gregório de Nissa, unido ao corpo de Cristo, adquire um princípio de imortalidade, porque se une àquele que é imortal. Quando nos falta a vida efêmera do corpo, eis aí aquele que é a vida eterna. Ele se nos dá na Santa Comunhão para ser a vida verdadeira e perene da nossa alma imortal e para ser a ressurreição do nosso corpo mortal. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6,55. Quem come deste pão viverá para sempre. João 6,59. Porque eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. De São João Crisóstomo são estas belas palavras luminosas. Escutem bem esse ensinamento, gente. Isso aqui é para você sair, meditar 1 ano nesse ensinamento desse santo aqui, ó. É para você meditar 1 ano sobre isso. Por isso que a gente passa em frente aos cemitérios e faz o sinal da cruz. Presta atenção, São João Crisóstomo. Por respeito à divina Eucaristia, os anjos fazem guarda e honra ao redor dos corpos dos escolhidos,
que repousam no cemitério. Você escutou isso aqui? Por honra da Eucaristia, os anjos guardam os túmulos dos escolhidos, daqueles que viveram uma vida inteira recebendo o corpo e o sangue de Jesus. O cemitério está rodeado de anjos, por conta dos cristãos, por conta da nossa carne eucarística, que foi eucaristizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa profunda, que ensinamento mais místico e católico. O santo viático, que graça! Quando Santa Teresa de Ávila, já em perigo de morte, viu que ia se aproximando o sacerdote com o viático, para a surpresa de todos, pôs-se de rosto ardente e muito formoso, prostrando-se diante da hóstia consagrada, e exclamava extática: Senhor, já era tempo de nos vermos. Ela estava doente, era a última vez que ela ia receber Jesus Eucarístico. São Geraldo Magela pediu e recebeu o santo viático com uma piedade verdadeiramente angelical. E quando a companhia anunciou a chegada, a campainha anunciou a chegada da pequena procissão, São Geraldo começou a chorar, se comoveu e se transfigurou, exclamando: Eis que está vindo ao meu encontro o meu Senhor. Quanta dignação e delicadeza ele tem para comigo. O santo Curadars, já moribundo, doente, quando ouviu o som da campainha que anunciava a chegada, o sininho que chegava, o santo viático, o Santíssimo, comoveu-se até as lágrimas e disse: como conter as lágrimas quando Jesus vem a nós pela última vez com tanto amor? A Eucaristia, o divino corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso amor, que se tornou o nosso alimento, a nossa força, a nossa vida, o nosso coração. Cada vez que recebemos em vida e na morte, na hora da morte, ele se torna nosso para se fazer todo nosso. Ele é todo nosso e nós somos todo dele. Um no outro. João 6,58. Esta é a plenitude do amor da alma para com nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Valorizemos a Santa Comunhão, meditemos sobre a Eucaristia, cresçamos no amor, porque você está aqui nesta terra, de agora até o último momento da tua morte, não para que Deus venha realizar todos os teus desejos, não. Isso é querer ser Deus e domesticá-lo. Você está aqui para crescer no amor, no conhecimento, no amor a Deus, servindo. Assim você se santifica e Ele realiza os desejos, as delícias do nosso coração. Não vamos inverter os papéis, irmãozinhos, irmãzinhas, não vamos inverter os papéis. Deus não é domesticável. Quem que vai ter que ser domesticado aqui somos nós. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Nós estamos aqui para conhecê-lo e amá-lo, e assim Ele vai realizar os desejos mais profundos do nosso coração. Se assim você está fazendo, bendito seja Deus, louvado seja Deus, que Nossa Senhora e São José, teu anjo da guarda, te interceda pela tua vida, para que você chegue a graus maiores do conhecimento do amor de Deus, porque é para isso que nós fomos criados, é para isso que nós fomos criados. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.